Bom dia, diário de trade dia 8/2 de 2022. Hoje foi dia de loss também, igual ontem. Eu vou analisar o que eu fiz de errado, que eu acho que eu fiz de errado. No Candle 2 teve bastante agressão vendedora, só que os compradores começaram a absorver e alguns vendedores começaram a realizar ali próximo das mínimas. Então, como eu sabia ali que pelo dia anterior, pelo Candle 108 e 109, que era uma região de defesa ali, tinha uma região de defesa ali próxima e uma mínima importante lá no 5278, eu resolvi entrar com stop ali próximo do 5278, atrás dos maiores lotes ali de compra. Esse trade andou um pouco e vocês vão ver que entrou agressão compradora, porém eu, como já estava com o emocional um pouco abalado de ontem que eu tinha perdido, eu estava com medo de tomar outro stop. E eu acho que esse foi meu erro. Porque logo quando ele subiu para 3 pontos aí, quando ele subiu 5 pontos, eu já protegi com meio ponto. E, e ele foi lá e me tirou no stop game de meio ponto. Saiu no 0 a 0 praticamente. Eu acho que esse que foi o meu erro, deixar o meu emocional acima da técnica, né? Porque a região era importante, meu stop estava bem posicionado dessa vez e, e tinha um contexto, né? Como vocês podem ver, o Itaú que estava tá vendido estava realizando, o Bradesco também, o Genial começou a agredir o book, então o contexto era que ali era uma região importante, uma mínima importante. Era só esperar, pelo menos meu alvo ali, que era o ideal, seria até a VWAP, que era uma região onde os vendedores começaram a agredir bastante, ali no 5290. Seria ali a região importante. Aí eu já posiciono meu stop, como vocês podem ver. O BTG agride, Genial agride também, Ideal e Necton estão disputando a região. Aí o Santander bateu 500, eu resolvi pôr o meu stop ali de meio ponto, porque o Santander começou a montar a posição ali nas mínimas. Eu acho que não precisava ainda pôr meu stop ali, eu acho que poderia, lógico, subir pelo menos para a mínima do candle ali, ou no 5282, e esperar o contexto aí. Eu queria carregar esse trade até a VWAP, pelo menos, que era o ideal. É, mas vocês vão ver que ele vai me tirar. Começou a entrar aí, ó, lote de agressão de venda do Itaú, do Bradesco e movimentou pouco o preço, movimentou meio ponto só. Então o contexto estava certo. Eu só precisava mesmo era ter mais calma aí e esperar um pouco subir o stop. Eu sei que se rompesse essa região eu ia buscar as mínimas, né? Aí agora ele vai me tirar da operação aí com os lotes da Genial aí estopando. E eu acho que nesse primeiro trade aí, esse foi meu erro. Eu fiz 3 entradas hoje. Agora eu vou mostrar a segunda. Aí, ó, minha segunda entrada foi na mesma região. Se você reparar os candles anteriores aí, eu entrei no candle 3, você viu que o candle 4 lá foi até a VWAP, onde era meu alvo. Então aquele contexto estava certo e foi por medo. Aí ele veio testar de novo essa região aí do 5286 e só que agora é a mesma coisa, agressão vendedor, só que os compradores ainda estavam presentes. Aí eu entrei 5286 e eu vou cometer o mesmo erro, porque eu já vou posicionar meu stop gain já com meio ponto acima ali e vou tomar uma violinada e vai voltar lá na próximo da VWAP, se eu não me engano. Não, eu acho que ele não volta próximo da VWAP não. Mas eu aí provavelmente eu tomaria stop. Mas eu acho que eu não precisava ter feito subido o stop tão rápido assim.
Eu poderia ter pelo menos colocado na mínima do candle 7 ali, ou no 8,4 na mínima do dia. Mas essa coisa de eu ter perdido ontem aí e já ter feito uma operação anterior que não era muito boa, que eu podia ter já saído no gain, já me deixou um pouco abalado e eu tenho que trabalhar meu emocional. Vocês vão ver aí que ele vai testar lá a mínima do candle 7 com algumas agressões do BTG aí, da ideal. E aí eu já começo a ficar um pouco com medo dessa operação. E com razão, ele tava vindo bem forte aí para o rompimento das mínimas, mas tudo dentro do contexto, dentro da técnica. Se rompesse as mínimas eu tinha que estopar mesmo, porque ele ia buscar lá o 7,8. Eu acho que meu stop não precisava estar lá agora, não precisava estar lá no 5279, acho que poderia estar ali no 5282, não precisava de um stop tão alto. Eu acho que eu cometi esse erro aí, mas vocês vão ver que eu já vejo que o contexto já não tá tanto de compra, os vendedores estão forçando muito a perda da região e quando ele sobe um pouquinho eu já saio com meio ponto aí. Eu acho que a minha análise foi boa em relação a isso, de, de ter identificado que os vendedores estavam forçando muito a região e se você for pegar com base no FIBO ali, ele foi lá no 38,2 de FIBO e agora teoricamente seria a próxima tentativa de rompimento. Aí nesse momento aí, quando ele dá uma subidinha, eu já posiciono no stop. Eu acho que, na verdade, eu acho que esse posicionamento de meio ponto aí, nesse contexto, eu acho que foi interessante, porque poderia vir já. Eu já estava com medo continuar essa tendência de baixa aí, que isso aí foi um pullback. O candles 4, 5, 6 foi um pullback. Então eu acho que nesse contexto aí foi o ideal. Eu ter posicionado esse stop de meio ponto aí. Apesar dele ter dado uma subidinha depois, ele já caiu, foi testar a mínima lá que eu já tinha traçado, que era no 5278. Como vocês podem ver aí, me tirou, né, com meio ponto. E ele vai subir um pouquinho aí, eu mostro as duas operações. Vai subir um pouquinho, mas ele vai fazer o rompimento. E eu vou mostrar para onde que ele foi aí agora. Aí, como você pode ver ali no candle 93, era a mínima do dia passado e eu consegui, e era um mínimo importante. Ele foi lá e eu fiquei com receio de clicar também. Ali era um ponto muito interessante de compra. Eu vi que teve uma oscilação de venda, mas eu não queria. Eu já tinha feito duas operações que eu não tinha gostado muito. Ontem eu perdi e esse emocional me atrapalhou muito aí hoje. Tanto é que eu não entrei nessa compra aí. Também, outro motivo de eu não ter entrado foi bem na hora da Pitax. É por isso que deu essa explosão pra cima aí. Mas ali era uma região muito boa de compra. O stop eu podia pôr um stop bem barato ali. Se eu entrasse próximo ali do 527, 5280 até. Um stop aí abaixo dessa mínima aí, 2 pontos abaixo dessa mínima aí, já estava suficiente. Porque se eu quando perder essa mínima aí, que é uma mínima bem importante, já de um tempo atrás, ele vai explodir para baixo. Então eu poderia ter entrado aí, mesmo com a Pitax chegando, o stop estava barato. Mas infelizmente aí meu emocional ainda atrapalha muito e eu tenho que trabalhar isso para conseguir operar um pouco melhor. Na verdade hoje foram 4 operações, eu tinha esquecido, eu fiz essa operação aí também no meio, logo depois que acabou, no meio da Pitax na verdade, porque eu tava confiando nessa região aí de 38,2 de Fibo. E era uma região onde começou as vendas, né? Era a região onde começou as vendas ali no 5292 e meio, 5293 foi a região que entrou um caminhão de venda. Então, pro meu contexto ali, também os vendedores aí estão agredindo, alguns compradores já estão realizando a posição e eu acho que igual ontem aí o Itaú que me tira nessa operação. Ele
dar uma lapada aí e junto com outros compradores aí, eu acho que foi o Itaú, Santander, Bradesco, me tiraram dessa operação e eu já quando eu vi que já tava que ia romper a região, eu nem esperei bater no meu stop não, eu já zerei na mão mesmo, não deixei pegar meu stop. Quando consumiu esses lotes aí de 1.000 da liquidez, eu já vi que não já ia pro rompimento, né? Ainda mais na Pitax aí, eu não esperei a Pitax acabar. Mas eu não acho que essa operação foi de total erro, porque eu consegui enxergar que não estava ao meu favor, tá vendo? O BTG já está saindo, ele estava vendido, ele já está começando a montar posição de compra e está entrando muita compra. Aí eu já foi meu indicativo de que, apesar de o vendedor estar absorvendo, eram muitos lotes de compra entrando. E eu já comecei a ficar com medo já, e eu já pus a mão ali no zerar, porque eu sabia que se perdesse esse 9,3 aí, a probabilidade de explodir pra cima era bem alta. Aí perdeu o 9,3, eu já fui pros lotes lá no 9,5. E aí eu falei assim, perdeu o 9,5 eu já zero na mão, não vou nem esperar não, porque tá entrando muita venda, muita compra. E aí foi o que aconteceu, rompi o 9,5 ali, eu já zerei. Eu acho que eu identifiquei bem que o contexto já não era mais esse. E aí eu zerei na mão. Aí no geral eu saí aí com. Eu tava 3 pontos negativos. Então ainda tinha uma margem para fazer outra entrada. Eu fiz uma entrada que também eu não achei que foi ruim, porém me gerou um stop. E foi nessa mesma região aí, só que dessa vez foi comprado. Aí eu tava com menos R$ 30, então ainda tinha aí, conseguia suportar aí até um stop de 7 pontos. E aí eu fui buscar outra operação. E agora eu vou mostrar como é que foi a outra operação. Como vocês podem ver aí, o mercado rompeu as máximas e veio buscar um ponto importante dessa queda e que é de toda a queda de ontem, né? Que é o 50% de FIBO. Como eu já estava menos 3 pontos, eu também pensei em vender próximo dessas máximas aí. Só que novamente aí o emocional não deixou, mas se for observar essa imagem aí que eu tirei, que eu fiz, ele testou esse 50% no 5,315 e vocês vão ver na próxima entrada que ele foi pro 3,8 de FIBO da subida aí. E ali era uma entrada minha de compra. E eu comprei no 5,294,5, que era a região já importante, entre 5,291 e 5,294,5 era uma região muito importante para mim. Para mim não, né? No contexto que eu tive no início do dia, que teve muita agressão de venda inicialmente e agora para mim teria uma defesa compradora nessa região. E esse que era o meu contexto. Eu sabia que se perdesse essa região aí, ela ia buscar as mínimas de novo e tentar rompimento das mínimas, que seria outra região de compra, mas como essa aí era minha última bala, né? Eu não podia perder mais que 7 pontos. Eu apostei minhas fichas nessa região aí. Eu acho que tecnicamente estava correto, só que, como eu te falei, meu emocional atrapalha muito ainda. Então eu tenho que trabalhar melhor meu emocional. E eu nem. Tanto é que eu comecei nem a prestar muita atenção aí já no fluxo. Eu tava mais pela análise gráfica, análise técnica, por FIBO. Eu sabia se perdesse esse 90,5 aí, ele ia vir buscar testar novamente as mínimas, né? Já fez uma volta em V e ia fazer outra volta em V. E foi o que aconteceu nesse dia aí. Ele voltou testar as mínimas lá no início do movimento de subida. E eu acabei tomando
um stop de 7 pontos. Ele pulou um pouco minha ordem. Mas eu acho que eu poderia ter salvado essa operação se eu tivesse feito igual eu fiz em todas as outras, né? Tivesse protegido depois que ele andou um pouco. Porque se eu não me engano, ele anda em 5 pontos. E eu acho válido, depois que andar 5 pontos, colocar, defender com meio pontinho ali, né? Porque se tá acumulando demais, é mais provável que te salve, né? Mas tem, igual na minha primeira operação, não foi uma coisa boa, né? Eu tomei uma violinada e voltou a subir. Mas tem que olhar, eu acho que tem que olhar o contexto. E na segunda ele me salvou, né? Na segunda eu segurei com meio ponto e ele me salvou de tomar um stop. Então, eu acho que eu tenho que observar mais o contexto aí, se está tendo agressão, como é que tá as agressões, está tendo se os vendedores estão absorvendo, se os compradores estão agredindo, quem que está deslocando o preço, para poder fazer já essa proteção aí com meio ponto. Eu acho que eu tinha que ter feito essa análise melhor, mas eu já estava com a cabeça meio longe, então nem estava olhando o fluxo. Se você for perceber aí, os vendedores estão agredindo, compradores não estão deslocando o preço e os vendedores estão agredindo bastante. Aí ó, entra a liquidez, Bradesco ideal, realizando aí a liquidez, o Bradesco tentando comprar e nada de outro preço trabalhar acima ali do 9,3,5. Então eu já teria que estar tomando cuidado, mas você está vendo aí que eu não estou prestando atenção no fluxo. Estou olhando mais graficamente o contexto. E graficamente era isso aí, não tinha o que fazer não, tinha só que esperar, mas eu tenho que operar mais o fluxo, que é o que eu sinto mais confortável, que eu acho que é o que dá mais segurança. Aí eu tracei essa linha aí, que era se ele começasse a trabalhar abaixo do 5293, eu podia estopar, que inicialmente era a minha ideia, que o ponto de decisão era esse aí, trabalhando abaixo do 5293, ele ia buscar as mínimas. Mas eu nem estopei com medo de tomar uma violinada, eu nem subi meu stop, que eu acho que o certo seria pelo menos pôr ali abaixo dos 1000 lotes. E eu não estou muito vendo o que está acontecendo no fluxo, estou mexendo mais no gráfico. E, e aí eu não vi ali, ó, por exemplo, a OBS colocou 400 lotes ali no 93 para chamar para defender a subida. Aí eu já poderia já ter estopado, mesmo que ele voltasse para cima, porque o comprador não veio buscar os lotes, né? Foi uma oferta de lote, de liquidez, e o comprador estava com dificuldade de tomar esses 500 lotes aí nos 5293, que era justamente o que eu tinha olhado, né? Que se trabalhasse abaixo de 5293 e a operação não ia dar bom. E aí já é um demonstrativo que o comprador estava com dificuldade de, de levar esses lotes para cima. O ideal é agredir os lotes. A OBS dividiu os lotes agora um pouco, colocou um pouco no 93,5. Aí ó, quem levou os lotes não foi o comprador, sim foi o vendedor. A liquidez realizou nos lotes da UBS. Eu nem abri os lotes para ver, mas foi o que aconteceu. Então, olha lá, o mercado está subindo com realização dos vendedores. Isso aí já pode ser um gatilho de que o comprador está sem interesse. E como eu não estava prestando muita atenção, eu só deixei me tirar. Aí que eu tinha que ter feito essa opção aí de mexer meu stop. Ó. A BTG começou a montar a posição dela, no início do dia ela estava vendida, agora ela montou uma posição aí próxima da VWAP de compra. E aí que eu já tinha que estar prestando atenção que não está tendo tanto deslocamento de preço por parte do comprador. Vocês vão ver que ainda vai buscar, ele vai tentar dar uma puxadinha para cima depois
dessas agressões de venda. Aí entrou bastante agressão de venda. A própria UBS ali já realiza um pouco. E eu tô mais com medo de tomar uma violinada de alguma pancada aí. Mas eu não, nesse momento eu não estou prestando atenção no fluxo. Estou só esperando graficamente aí acontecer. Ó, o BTG já começa a estopar. Aí já é um sinal de que a região já está mais vendedora. Apesar de estar tendo uma absorção aí dos compradores, como o Bradesco, mas você vê que quem segura é a realização dos vendidos e não a agressão dos comprados. É fácil falar agora, né? Depois que já aconteceu, mas eu tenho que melhorar isso enquanto eu estou operando, conseguir identificar. Porque ele vai fazer um pullback. Isso é, eu já tinha que estar esperando isso. Ele vai fazer um pullback para tentar o rompimento da região, não um pullback para voltar nas máximas do dia. E isso que eu tinha que ter identificado e protegido com meio ponto, mas como a primeira operação eu não bati a meta porque voltou, nessa aí eu também fiquei com o mesmo medo de voltar na minha cara. Porque agora que eu comecei a voltar a ver o fluxo, o C6 agrediu com 1.300 contratos aí, do 94 e meio, mas você pode ver que ele agrediu, se eu não me engano a agressão começou no 93, foi pro 94 e meio e tá tendo muita dificuldade de romper para cima esse preço. Os compradores não conseguem romper o 94 e meio, então eu tinha que estar observando isso e perceber que o que estava acontecendo era um princípio de pullback, não o que estava indo a favor da minha da minha da minha operação. Eu acho que o meu erro mais foi aí. Se eu for perceber agora aí, ele vai buscar ali próximo do 5296 de novo. Nesse momento aí que eu já teria que estar começando a defender, porque ele deu uma explosão aí com os lotes da modal e pra mim, se eu tinha que defender isso no 5295, porque já estava com dificuldade de trabalhar o preço acima dessa região. E como poderia ser um pullback, que era o que eu falei inicialmente, e é o que aconteceu, ele foi ali próximo da média móvel de 20 e foi só um pullback aí para os vendedores dar uma respirada e depois vir tomando. Eu tinha que ter defendido aí com meio ponto. Eu acho que seria certo e eu sabia que a região lá do 5278 lá embaixo era uma próxima região de compra. Então, defendendo com meio ponto aí, eu teria mais uma oportunidade de entrada com a defesa lá do 5278, que ali era o ponto mais importante para mim do dia de hoje, de ontem, foi esse ponto aí. Era um ponto de compra mais certeiro do que esse que eu acabei entrando. Porém, é aquilo, né? O emocional não deixa, eu não estava nem prestando atenção, você pode ver que meu mouse nem estava na tela. Eu já teria que ter ou zerado aí, às vezes, zerado não, na verdade
eu acho difícil zerar aí, porque o vendedor ali não conseguiu deslocar muito preço, apesar do comprador não estar agredindo, mas proteger com meio ponto aí eu acho que era o essencial. Aí dessa vez aí o certo seria proteger com meio ponto, porque se voltasse ali pro 9,4, pro 9,5, 9,4,5, já não ia dar certo, porque tava com dificuldade de trabalhar o preço para cima. A minha entrada também inicialmente teria que ser do 5293. Eu sei que é um ponto e meio de diferença ali, mas para proteção da operação isso é um ponto e meio de diferença, faz diferença. Mas eu não estava muito prestando atenção, eu já estava desfocado e geralmente quando eu opero mais de 3 vezes no dia, eu já sempre a quarta operação já não é muito difícil eu acertar a quarta operação. Por isso que geralmente eu opero uma vez só no dia e aceito o que me deu. Mas como a primeira operação que eu saí seria uma operação que teria me dado a meta, eu busquei a segunda. Aí a segunda eu também saí com meu ponto, busquei a terceira e tomei um ponto só de três, tomei um stop de 3 pontos. Mas pra mim eu acho que ali naquele mesmo que minha meta não, né? Meu loss que eu posso tomar no dia é de R$ 100, um loss financeiro de R$ 100, eu acho que eu já, pelo emocional, eu já poderia ter parado. Não precisava ter insistido tanto ou esperado o 5278 que é ali, que era a certeza da região, né? De maior defesa compradora, né? Que os compradores defenderam bem e que os vendedores também desacreditaram da região e realizaram. Mas eu ainda não tenho que trabalhar meu emocional. Acho que o erro de hoje foi mais emocional do que técnico. Eu acho que a minha primeira entrada foi boa. O stop que ficou, o stop gain ali que foi me precipitado por causa do emocional. A segunda entrada também foi boa, teve contexto, eu sabia que aquela região ali, se perdesse ela ia buscar as mínimas. Aí, ó, acabou me tirando a operação. E esse aí foi o resultado do dia, né? Então, a minha primeira operação ali que saí no meio ponto foi uma operação que eu me senti confortável nela, apesar do meu emocional ter me atrapalhado. A segunda operação também teve contexto. Eu consegui proteger ela quando eu vi que estava perdendo o contexto que eu estava vendo. A terceira operação também eu achei que foi uma operação boa, apesar de ter me dado um stop de 4 pontos. Eu consegui enxergar que também minha análise já estava equivocada para a região ali. E eu também estava no meio da Pitax, então foi uma operação mais arriscada, mas eu consegui identificar. Agora essa última operação aí faltou eu ter foco no que eu estava fazendo e saber que eu a hora de sair da operação, né? Eu fiquei insistindo demais pela análise técnica e esqueci a parte principal, que é o que eu mais sei, que é o fluxo. Mais sei entre aspas, né? Mas é o que eu tenho estudado mais. Mas é isso por hoje.